pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Profissão em Destaque. Hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo que a gente gravou anteriormente, que é falando sobre as opções que vocês, como aluno, têm após finalizar sua graduação, né? A gente contou com a presença dos professores Alexandre, do professor Aline, do professor Diego, da professora Ana, do professor Antonelli, para falar um pouquinho sobre as características de cada um dos programas de pós-graduação, dos programas de mestrado. Hoje e também nos próximos vídeos nós vamos dar um pouco de foco nessas opções. Particularmente hoje nós vamos falar sobre a matemática pura e também um pouquinho da matemática aplicada. E para isso eu estou com a professora Ana Paula, que alguns ainda não conhecem porque ela ainda não começou a dar aula, mas nessa próxima disciplina você já vai dar aula, né, Ana? Vou. O pessoal do segundo ano se prepara que eu tô chegando. É isso aí. Então a gente vai falar um pouquinho sobre matemática pura e vocês vão ver nesse vídeo que existem muitas opções, tá? E cada uma dessas opções vai depender das universidades, né, das faculdades que vocês forem. Cada universidade trata essas opções, essas grandes áreas de uma maneira um pouco diferente. Beleza? Ana, então basicamente quais são as grandes áreas que tem na matemática pura? Bom, oi gente, tudo bem com vocês? Na verdade, essa divisão das áreas dentro da matemática, como você já falou, elas vão depender da universidade, de onde você pretende estudar. Então, cada lugar classifica de uma maneira. Para apresentar para vocês aqui, eu escolhi separar em 4 áreas, que é análise, geometria e topologia, álgebra e matemática aplicada. Ué, mas calma aí, matemática aplicada dentro da matemática pura? Aí tá o exemplo em que eu falei de como funciona em cada lugar. Em algumas universidades, a matemática aplicada ela é considerada uma área dentro da matemática pura. Em outras, existe uma área só de matemática aplicada e só de matemática pura. Às vezes tem um programa de matemática aplicada. Isso. Ou então é um programa de matemática pura e ali dentro tem as opções de fazer em matemática aplicada, exato. Bom, vamos começar então falando de análise. Vamos falar um pouquinho de análise, então. Pessoal do terceiro ano, a próxima disciplina que vai começar é análise. Que é análise matemática, né? Então, a disciplina de análise, ela está muito ligada a algumas disciplinas que vocês já fizeram, que é cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. E em análise matemática agora, vocês vão aprender sobre limites por definição, sequências por definição, o uso de épsilons, de deltas. Na verdade, acho que vocês já devem ter visto isso um pouquinho, mas bem por cima em alguma disciplina. Mas agora em análise vocês vão focar um pouco mais nisso. E isso é a base de análise. E aí dentro de análise a gente tem a análise real, que é o que vocês vão ver uma introdução no curso de análise matemática. Além de análise real, existe a análise numérica, que está muito vinculado à disciplina de cálculo numérico, que vocês também vão fazer esse ano. Isso é a última disciplina do ano. E essa disciplina esse tema de análise numérica, ele pega esses épsilons e deltas, entre aspas, e leva ele para cálculo numérico, digamos assim. É uma parte computacional, mas dentro de análise, utilizando as definições. Exato. Existe também a análise complexa, que é toda essa teoria de análise real, só que aplicada em números complexos. A análise real tem esse nome porque é baseada nos números reais. Isso. Então você vai estudar muito profundamente os números reais. Isso. E aí, depois a gente vai estudar profundamente os números complexos na análise complexa. Tá. O terceiro é a análise funcional. O que a análise funcional é? Ela vai pegar esses conteúdos de análise e vai misturar eles com álgebra linear. Então, além de usar épsilons, deltas e coisas assim, vocês também vão trabalhar com norma, com produto escalar, produto interno, transformação linear, que lá vão ser operadores lineares. E vocês vão fazer um estudo mais analítico mesmo, que a gente fala, né? Desses conteúdos que também foram vistos em álgebra linear, ok? Dentro de análise, a gente também tem a área de equações diferenciais. Isso. Vocês acabaram de fazer cálculo 3, né? Isso, a prova inclusive é hoje. No dia da gravação desse vídeo. Equações diferenciais ordinárias, vocês aprenderam agora em cálculo 3 um pouco, que é o quê? São equações que envolvem derivadas de
de funções de uma variável. Isso, só uma variável. Além das equações diferenciais ordinárias, que são essas que vocês já estudaram, também existem as equações diferenciais parciais, que são as que estão associadas às derivadas parciais, que vocês aprenderam em cálculo 2. Isso. Né? Eu acho, Ana, assim, pelos amigos que eu tenho que estudaram essa parte pura, dentro da análise, eu acredito que equações diferenciais é a parte que tem mais gente estudando. Eu estudei equações diferenciais ordinárias. Quase todas as pessoas que eu conheço que fizeram um mestrado, um doutorado na parte pura, na parte de análise, foram para equações diferenciais. Eu acho que eu conheço um ou outro, só que não foi para a área de equações diferenciais, porque essa área é muito grande, ela expande bastante. E ela tem muitos resultados em aberto. Isso é muito importante também para quando você escolher alguma área de pesquisa, né? Eu conheço algumas pessoas de análise complexa. Numa das faculdades que eu estudei, tinha um grupo de pesquisa forte em análise complexa. Isso que a professora Ana falou é interessante. Grupos de pesquisa. Às vezes você está interessado em algo específico, você vai procurar a universidade que estuda aquilo, né? Como ela falou, tinha um grupo de pesquisa de análise complexa na universidade que ela falou. Então, se você está interessado nisso, você tem que procurar, por exemplo, a universidade que foi a... Essa é da UFV que tinha. Da de Viçosa, tá? Então, por exemplo, aqui na Universidade Estadual de Maringá, eu já acredito que não tenha tanta parte de complexa, mas tem a parte de equações diferenciais e a parte de análise funcional também. Análise funcional, EDP, equações diferenciais parciais, Isso, né? Tá? Então, é interessante você ter em mente o que você deseja, né, o que você quer estudar, e depois procurar uma universidade que vai em direção com esse mesmo caminho. Uhum. E o último tema que eu gostaria de citar dentro de análise é a teoria da medida, que usa um pouco de teoria de conjuntos, mas de uma forma bem mais complexa que a teoria de conjuntos em si, e que dá essa área ela serve para criar uma forma de medir conjuntos, digamos assim, tentando dizer isso de uma maneira bem simples. Bom, vamos para o próximo, então? Isso, acho que de análise é isso. Análise, eu acredito que seja o rumo da matemática pura que vocês mais têm noção do que se trata. Embora seja uma breve noção, né, uma introdução que vocês veem desde lá do cálculo até na análise matemática, só que as demais áreas são mais específicas, né? Vocês têm um pouco Álgebra um pouquinho. Você tem um pouquinho de atenção aqui, um pouquinho de atenção ali, mas você não tem uma ideia geral, beleza? Uhum. Vamos pro próximo. Eu vou até falar de álgebra primeiro. Eu ia falar de porque um outro, mas eu vou falar de álgebra álgebra. o segundo que eles têm mais noção. Tá. Qual é a ideia da área álgebra? Na escola, vocês estudaram o que a gente chama de álgebra elementar, que é quando você começa a associar números a variáveis, então você cria equações, cria funções, começa a relacionar conjuntos. Então, isso é o que a gente chama de álgebra elementar. Tá. Aqui no curso, vai ser a próxima disciplina, a primeira dos 54, vocês vão cursar a disciplina de estruturas algébricas, que vai ser comigo, inclusive. Essa disciplina, ela trata-se de conjuntos especiais com propriedades especiais, digamos assim, que você vai conseguir operar elementos lá dentro. E essas operações, elas têm que satisfazer certas condições, esse conjunto, dependendo, tem que satisfazer algumas condições também. E aí, nisso a gente cria o que a gente chama de estrutura algébrica, que pode ser um grupo, um anel, aqui corpo. já tem uma diferença bem grande. Lá na análise, o foco principal era o conjunto dos números reais. Sim. Aqui não, né? Aqui é qualquer conjunto que satisfaça algumas propriedades. O conjunto dos números reais vai ser um exemplo disso. Isso, o conjunto dos números inteiros vai ser um exemplo, mas é uma coisa muito mais geral. E aí a gente entra na álgebra abstrata, porque olha a ideia de abstração aqui, que é uma das sub-áreas da álgebra. Porque eu estou trabalhando num conjunto qualquer e estou criando propriedades em cima de um conjunto qualquer, digamos assim. E a álgebra abstrata, ela estuda exatamente essas estruturas algébricas que a gente citou aqui. Existe uma área também que chama álgebra universal, essa álgebra universal ela também vai trabalhar com essas estruturas algébricas, mas a ideia dela é encontrar propriedades que sejam comuns a todas as estruturas algébricas ao mesmo tempo. Então vamos de novo, na álgebra abstrata eu vou trabalhar com essas estruturas algébricas separadamente, encontrando coisas novas para cada uma delas. Na universal eu vou fazer um estudo em que eu vou procurar propriedades que sejam comuns a todas as estruturas algébricas ao mesmo tempo, ok? Tá, e
Outra área da álgebra que vocês já conhecem um pouquinho é a álgebra linear. Vocês fizeram uma disciplina lá no início do curso, né? Que, no geral, o que a álgebra linear trata? Ela quer estudar sistemas e formas de resolver esses sistemas. Então, seja através de matrizes, de solução direta e por aí vai. E uma última área dentro da álgebra, que em algumas faculdades, universidades, é um tema separado, é a teoria de números, que fala principalmente sobre números inteiros, sobre números primos. E, no geral, a teoria elementar, especificamente de números, ela vai usar operações básicas, soma, subtração, produto, o que vocês conhecidas, para concluir propriedades e provar teoremas envolvendo números primos. Por exemplo, uma coisa que se estuda em teoria de números, tentar encontrar uma fórmula que gere números primos, tentar procurar resultados que envolvam números primos. Eu acho que é principalmente isso, né? Eu acho que o interessante, o que eu acho da teoria de números, é que é um negócio muito... Não é básico, longe disso, mas é fundamental para outras ideias, né? Às vezes, para você provar alguma coisa da teoria de números, você precisa de coisas que você pega fora, né? E as coisas conseguem se encaixar, estar conectados. Tá? Então, acho que teoria de números é muito interessante. Existem coisas básicas da teoria de números que vocês veem, divisibilidade, né, congruência, são ideias básicas da teoria de números. Isso. Tá? E aí, como ele falou, você consegue utilizar outras áreas dentro da teoria de números. Então, e aí surge a teoria analítica de números, a teoria algébrica de números, a teoria geométrica dos números. E aí, nessas teorias específicas, você acaba utilizando ferramentas de cada uma dessas áreas que eu citei aqui no nome. Opção tem muita. Por exemplo, tem como, da mesma maneira na análise, que você pode pegar uma equação diferencial parcial muito específica que você quer estudar só comportamentos, né, acústica, é um modelo de equação diferencial. Então tem muitas opções. Na álgebra também. Vocês vão ver na disciplina de estruturas algébricas grupos, anéis comutativos. Lá vocês vão ver o que significa ser comutativo. Por exemplo, existem grupos de estudos de universidades que estudam álgebra comutativa. Só se interessam naquilo que obedecem a essa propriedade de ser comutativo. Né? Então, você consegue aprofundar muito em uma certa E existem grupos que estudam álgebra não comutativa. Exatamente. E por aí vai. Em alguns casos, algumas coisas que eu estou citando aqui são consideradas sub-itens dentro desses itens que eu já citei. Então, isso, como a gente falou no início, varia de universidade para universidade. E as coisas dentro da matemática pura, ela pode se tornar tão específica que duas pessoas que estudam dentro da mesma sub-área de equações diferenciais, elas não entendem o que um e o outro está falando porque é muito específico. Acontece bastante. Dentro da equação diferencial, alguém pode estar estudando dispersão, a outra pode estar estudando outro assunto também muito específico. Tá? Então, geralmente, dentro de um programa de pós-graduação, você vai se especificar muito naquele assunto. Inclusive, às vezes você vai ter pesquisas diferentes até tendo o mesmo orientador que a outra pessoa, sabe? Isso também pode acontecer. Verdade. Né? Próxima área? Vamos área. lá? Bom, a próxima área que eu separei pra gente falar um pouquinho é geometria e topologia. Dentro dessa área, eu acho que vocês veem muito pouca coisa no curso, né? Porque a disciplina base para ela seria geometria diferencial, que é uma disciplina muito específica do bacharelado, que não é o caso de vocês. Tá, mas o que a gente vê, então, rapidamente em geometria diferencial? Vocês veem alguns conceitos que são necessários dentro da geometria e alguma coisinha da topologia. Mas são conceitos bem básicos, bem simples, inseridos dentro de outras disciplinas. A parte de topologia, vocês verão na disciplina de análise agora. O comecinho da disciplina da topologia na reta, né? Sendo que aqui a topologia ela também pode de forma geral, qualquer conjunto. E em geometria diferencial, vocês têm que lembrar um pouquinho do que vocês viram em cálculo 2. Aquela parte... Junta bastante cálculo com GA e álgebra. Isso. Né? Porque lá vocês aprenderam as derivadas parciais, só que a gente vai olhar para a parte geométrica daquilo. Então, a gente vai olhar para o plano tangente a uma superfície. É um estudo
de cálculo, digamos assim, mas de um ponto de vista um pouco mais geométrico. A gente está olhando para o gráfico, a gente está olhando para a superfície, para o que está acontecendo ali. Então essa é a ideia básica da geometria diferencial. Ela utiliza um pouco de álgebra linear também, que vocês também já fizeram nas soluções e tal. Tá. Então a geometria diferencial seria a primeira área dentro de geometria e topologia. A segunda seria a geometria algébrica, que é pegar esses conceitos de geometria diferencial, mas já linkar eles um pouco com topologia, com análise complexa, que eu comentei lá no início, e um pouco de álgebra também. Então, no fundo, geometria algébrica está juntando tudo. Mistura. Existem, como eu comentei ali quando a gente falava de teoria de números, tem muita área aqui que, embora seja muito específica, você tem que saber as partes básicas de tudo para poder aplicar naquele detalhe que você precisa saber. Dentro da geometria e topologia, essa não chega a ser tanto uma área de pesquisa, mas também é uma área dentro que é a geometria euclidiana, que essa vocês estudaram. Geometria com construções vocês viram. E um pouquinho de geometria analítica também, né? E assim como existem as geometrias a geometria euclidiana, existem as geometrias não euclidianas. Que é o quê? A gente pega o postulado das paralelas, Quinto postulado de Euclides, quinto postulado, e muda ele. Nega ele. Isso. A gente tem o quê? O que ele fala? Que eu tenho, para um ponto fora de uma reta, existe uma única reta paralela que passa por esse ponto. Isso. Então, eu tenho duas opções. Eu vou dizer que não existe nenhuma reta que passa por esse ponto, e aí nisso eu crio o que a gente chama de geometria elíptica, ou vou dizer que eu tenho infinitas retas paralelas que passam por aquele ponto, e aí eu vou criar a geometria hiperbólica. Eu trabalhei num projeto de iniciação científica, quando eu estava na graduação, envolvendo geometrias não euclidianas. E é muito interessante, assim, porque você mexe nesse postulado e muda toda a estrutura mesmo da geometria que a gente conhece. São coisas muito interessantes, só falar um pouquinho. Quando eu fiz geometria euclidiana, uma das coisas mais interessantes que eu consegui fazer era, por exemplo, utilizando o GeoGebra, a gente constrói triângulos cuja soma dos ângulos internos é 0. Como isso é possível? Sendo que a gente sabe que é 180 na geometria euclidiana. Na geometria euclidiana, exatamente. Então a gente consegue mudar algumas propriedades que alteram esses valores. A gente consegue fazer triângulos que a soma dos ângulos internos também é muito maior que 180. Muito maior que 180, isso. Dependendo de da geometria com a qual você está trabalhando. A geometria, um outro exemplo, a geometria que a gente vive, que a gente enxerga, é a geometria projetiva, né? Por exemplo, se você está no meio de uma estrada muito comprida, se você olhar lá na frente, parece, né, são paralelas, né, as guias, mas se você olhar lá na frente, parece que elas vão se encontrar num ponto. Isso é geometria projetiva, né? Que tem a ver com a não euclidiana também, né? Que é uma geometria não euclidiana. Né? Além dessas geometrias, tem geometrias riemannianas ou não riemannianas que entram dentro disso? Eu acho que entram dentro da algébrica, se não me engano. Algébrica, né? Mas sim, é o que a gente falou. Aqui a gente está dando alguns exemplos, mas na verdade todas essas áreas são muito maiores do que o que a gente está citando aqui, né? Falando um pouquinho das topologias agora, é a mesma ideia das geometrias. Existe a topologia geral, a topologia algébrica e a topologia geométrica. A topologia geral é o que a gente já comentou aqui. Vocês virão um pouquinho em análise, e é uma parte que está muito voltada a estudo de conjuntos compactos, conjuntos conexos, que são conceitos que vocês vão estudar. Todas aquelas definições, detalhes, tipo ponto de acumulação, ponto aderente, ponto interior, todas essas informações são necessárias para estudar a topologia geral. Topologia geométrica está muito voltada ao estudo do que a gente chama de variedades diferenciáveis, que na verdade nada mais são do que superfícies, às vezes em dimensões maiores. Sim. Porque a gente pensa em superfícies no R3, né? Pensa numa bola, né? Numa bola, mas a gente não consegue visualizar, mas a gente consegue estudar coisas em dimensões além da terceira dimensão. Isso. Né? É um pouco maluco, mas dá certo, gente. Por isso que a gente fala que essa parte de geometria e topologia, às vezes a gente não consegue entender, as pessoas mais leigas não conseguem entender, porque a gente não só consegue visualizar o que está acontecendo, né? Quando ainda, até no máximo no R3, né, na terceira dimensão, a gente ainda consegue ter uma ideia. Mas quando passa disso, a gente não consegue ver, então a gente fica um pouco perdido do que daquilo lá está querendo falar. E tá aí a matemática pura. Isso é importante, porque matemática pura, o nosso intuito é desenvolver matemática, mesmo que num primeiro momento não exista aplicação. Isso. Né? E muitas vezes a pessoa desenvolveu uma pesquisa e tal, e muitos anos depois alguém descobre uma aplicação para aquilo. Em teoria de números isso aconteceu muito.
por causa de criptografia. Isso. Porque Números primos, que são coisas que foram usadas na época de guerras para transmitir mensagens, para fazer várias coisas. E existiu todo um estudo matemático, de matemática pura antes disso, para que depois se descobrisse uma aplicação para aquilo. Então isso é importante. Quando você estuda matemática pura, o teu intuito é descobrir resultados, digamos assim, e num primeiro momento não se preocupar tanto com a aplicação disso. Na maioria dos casos, você não vai conseguir um exemplo real, um exemplo com números, por exemplo. Como que eu faço o exemplo disso aqui que eu estou estudando com números? Às vezes não vai acontecer, né? Por isso que é a matemática pura, a gente está querendo entender a matemática e não conseguir aplicar ela nesse primeiro momento. Isso aí. E uma outra área dentro de geometria e topologia, que foi uma área que eu pesquisei, é a área de sistemas dinâmicos e teoria ergótica. Eu estudei especificamente sistemas dinâmicos, que está bem ligado à EDOs. Então, eu digo que a área de sistemas dinâmicos ela está na interseção entre geometria e análise, porque ela usa algumas ideias de geometria, mas ela usa muito análise, até porque equações diferenciais ordinárias, sistemas de equações diferenciais ordinárias geram sistemas dinâmicos. Então, são áreas que estão bem ligadas, assim, e tal. E é uma área que ela estuda o que vai acontecer, digamos assim, com determinadas coisas à medida que o tempo passa. Então, é um sistema dinâmico, por isso que a gente diz que ele é dinâmico. No Brasil, existem grupos muito fortes de sistemas dinâmicos. Inclusive, o Arthur Ávila... O Arthur Ávila, que é o medalhista Fields, é da área de sistemas dinâmicos. O meu doutorado eu estudei em sistemas dinâmicos também na Unicamp, que é uma das grandes... um dos grandes grupos de pesquisa que tem lá também, que é nessa área. E é uma área que tem... Eu estudei especificamente sistemas dinâmicos descontínuos, que a gente chama, e é uma área nova que tem muita coisa para ser feita e tal. Então, é uma área de pesquisa muito interessante para se levar em consideração por isso. Por ser recente e por ter muita coisa a ser feita, digamos assim. Porque a ideia de você partir para uma pós-graduação, para um mestrado, um doutorado, nessa área pura, é tentar descobrir coisas novas. Você parte de coisas que já conhece, tenta mudar algumas hipóteses, mudar algumas condições para melhorar o seu estudo, para aprofundar mais ainda e acabar descobrindo coisas novas. É isso aí. Tá, e por último, a gente vai falar um pouquinho de matemática aplicada dentro da matemática pura. Muita gente não gosta disso, muita gente é contra juntar a matemática pura e a matemática aplicada. Então, se você não concordar em considerar a matemática aplicada dentro da matemática pura, pensa que a gente vai começar um outro vídeo, falando uma nova de matemática versão, aplicada. Falando de matemática aplicada. Tá. Mas uma coisa que é interessante falar é assim, quando você está trabalhando com matemática aplicada dentro da matemática pura, você tem um problema e você precisa resolver a parte de matemática que está envolvida nesse problema. Quando você está trabalhando com matemática aplicada em si, aí você vai precisar fazer uma modelagem desse problema, vai precisar fazer um trabalho mais específico dessa área aplicada com a qual você está trabalhando. Geralmente quem está na matemática aplicada dentro da matemática pura vai tentar desenvolver as ferramentas que o pessoal da matemática aplicada precisa utilizar. Isso. E você não vai se preocupar tanto em dar uma explicação de por que aquilo acontece, de trazer isso para o mundo real, digamos assim. Isso é uma preocupação dos matemáticos aplicados. Isso. Né? Tá, bom, as áreas que eu separei dentro da matemática aplicada a primeira é economia matemática. Por exemplo, o pessoal que faz mestrado em economia, simplesmente. Uma das disciplinas que eles fazem no mestrado seria uma análise matemática. Eles precisam, então, saber esses conceitos de epsilon, de delta, para as coisas que eles vão fazer. Então, são áreas que estão ligadas. Na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei um pouquinho com economia matemática. Eu trabalhava com um modelo de equações diferenciais que descrevia a interação entre indústria, ecosfera e agricultura. E a ideia era encontrar um ponto de equilíbrio desse sistema que garantisse que eu consigo a existência que essas três vertentes, digamos assim, consigam coexistir. Da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível, Então... tem que ter uma noção... Quem faz essa parte de economia tem que ter uma noção da parte de matemática. Isso, eu tive que estudar sustentabilidade, esses conceitos. Da minha banca, um professor da economia fez parte para poder opinar. Muita gente que está na área de economia e começa a se aprofundar, eles vão procurar matemático, porque eles vão precisar de matemática aplicada para conseguir resolver os problemas deles. Né?
Isso, e aí no meu caso, eu estava estudando isso na matemática pura, eu precisei de um economista para me ajudar a definir bem os conceitos, a fazer com que o trabalho ficasse relevante do ponto de vista de economia também, né? Claro, uma coisa importante dessa matemática aplicada, considerada como matemática aplicada, o que você está fazendo, ele tem que ter importância não da matemática, mas para a sociedade, né, para o meio que a gente vive. Por isso a palavra aplicar. No caso da economia, ela precisava conversar com um economista para ver se aquilo que ela estava fazendo era importante, era relevante de fato. Era realmente relevante. Tá, uma outra área é a matemática computacional, que tem um pouco a ver com programação também, com até mesmo o desenvolvimento de softwares matemáticos, né? Como resolver os problemas que surgem dentro da matemática utilizando o computador e tecnologias. Existem muitas coisas dentro da matemática que infelizmente a gente não tem um poder de cálculo tão rápido, tão poderoso, e por isso a gente precisa de computação, né? Por isso existem áreas específicas que vão estudar justamente isso, desenvolver programas computacionais, desenvolver modelos dentro da área computacional para ajudar a resolver problemas que a gente não consegue calcular na mão, digamos assim. Ou então que dariam muito trabalho serem feitos na mão e no computador, em 5 minutos o computador faz. Partindo da matemática computacional, existem os programas mais clássicos que a gente conhece. Claro que eles são geralmente poucos utilizados dentro da matemática computacional, só que eles precisam desse assunto para poder ser desenvolvidos. GeoGebra, que vocês mais utilizam, é um programa computacional, né? O Maple, que vocês conseguem não só fazer várias figuras, mas também fazer cálculos, fazer derivadas, integrais. Tá? Existem muitas opções. Tá? E até o que a gente citou parâmetro de teoria de números está super ligado com matemática computacional, porque para você poder descobrir se uma fórmula, por exemplo, só gera números primos, não tem como fazer isso na mão. Não tem como fazer isso na mão. O número primo maior que já é encontrado atualmente, existem milhões de termos, você não consegue calcular na mão. Deve testar se ele realmente não é divisível por outros números. A terceira área que eu separei é a física. A física matemática seria o quê? A pessoa que estuda matemática para ajudar a resolver problemas de físicas. Então, normalmente um físico matemático, ele trabalha diretamente com um físico e com um matemático. Isso, né? Tem que trabalhar com os dois. Com os dois. A quarta área que eu separei aqui é a de modelagem matemática. Essa vocês fizeram uma disciplina sobre modelagem, né? Fizeram, só que não é essa modelagem. Só que aqui ela é um pouquinho diferente, apesar de que a base em si, do que tem que ser feito para se construir um modelo, é o que vocês viram aproximadamente. Isso. Só que aqui ele é voltado dentro da matemática aplicada para... Como eu citei aqui, que no meu trabalho, que era um modelo que envolvia economia, né, que envolvia agricultura, indústria e ecosfera. Existiu todo um estudo feito por matemáticos e por economistas para se criar aquele modelo, que não fui eu que criei, e eu fiz um estudo para a resolução desse modelo. E aí, então eu entrei como uma matemática para resolver um modelo que foi proposto por outras pessoas. Por que a professora fala que é parecido com a modelagem que vocês viram? Vocês viram a parte de educação da modelagem matemática. É uma prática de ensino, modelagem matemática e resolução de problemas, que são metodologias de ensino. O que a modelagem matemática faz? Ele pega um assunto, né, um assunto social, cultural, e você vai trabalhar aquele assunto, absorver conteúdos da matemática daquele assunto. Né? Então você vai levar para os seus alunos ideias que eles convivem, né, ideias que eles têm uma curiosidade de saber o porquê, e você vai utilizar aquilo lá para ensinar a matemática para eles, né, que é a base do que a professora falou. Assuntos culturais, sociais, a gente vai buscar uma resposta para isso. A gente vai transformar isso numa equação matemática, num sistema, em alguma coisa. Ambos são modelagens matemáticas um pouquinho diferentes com a intenção, mas a base é a mesma. A base é a mesma, isso. As outras áreas que eu separei aqui estão mais vinculadas à estatística, né? Que o Thiago pode até falar um pouco melhor que eu. Estatística, otimização, probabilidade. Isso. A parte da estatística, ela é eu acredito que é uma parte à parte, né? Parte à parte ficou estranho, mas ele é um pouco à parte. Por quê? Existe uma graduação em estatística, né? Então, da graduação você já consegue se aprofundar muito nessa parte de estatística. O que a gente vê aqui é só uma parte de estatística descritiva, né, que a gente vê aqui na graduação. Um pouquinho de estatística descritiva e muito pouca coisa de probabilidade.
Dentro da estatística, a gente mexe muito com uma teoria de erros, né? Que a gente tem economia estatística, a gente tem física estatística, a gente tem estatística computacional, toda essa parte aplicada que a gente viu da matemática existe da estatística. A gente tem modelagem estatística, que é o que eu estudei no meu mestrado. O modelo estatístico e o modelo matemático, eles são um pouco diferentes, né? O foco deles é um pouco diferente, mas ambos querem estudar, conseguir responder alguma questão importante para a sociedade, né? A maioria das pesquisas envolvendo modelagem estatística é tentar verificar se algum fator está influenciando em outro. E geralmente isso é dentro da sociedade, né? Eu falei no vídeo passado, eu estudei câncer de mama no estado do Paraná, né? E eu queria saber se o fato de você morar em alguma região específica faz você ter uma chance maior de desenvolver um tipo de câncer específico. E o que está levando em consideração ali? Alimentos, né? Indústrias, tem indústrias muito perto, então são várias características que podem influenciar em um resultado final, né? A diferença que eu sinto maior da modelagem estatística e matemática é essa parte de erros, né? Porque a estatística ela foca muito nos erros para tentar diminuir o máximo possível, né? E na matemática a gente acaba buscando o que a gente chama de um estudo qualitativo, Isso. em que a gente ignora um pouco esses erros para tentar ter uma resposta mais geral do que está acontecendo, né? E como as coisas, só para finalizar, como as coisas são muito ligadas, para resolver esse meu modelo estatístico que eu utilizei, eu precisava usar uma técnica de integração numérica, que eu estudei quadratura de Gauss-Hermite, que vocês vão ver muito pouquinho lá em cálculo numérico, né, esse tipo de quadratura, esse tipo de integral. Então, dentro da estatística, eu tive que estudar muita coisa de matemática. Aproveitando o link que você falou, olha, ele falou que ele estudou câncer de mama dentro da estatística. Isso está muito ligado também à biomatemática, que é a última área que eu separei aqui. Por quê? Qual é a ideia da biomatemática? É pegar um problema biológico, digamos assim, ou uma doença, e fazer uma equação, na verdade está dentro de modelagem também, não deixa de estar dentro de modelagem. Fazer um modelo, alguma coisa que descreva essa doença e resolver esse problema também. Por isso que eu falei que está dentro da modelagem, de certa forma. Biomatemática, bioestatística, né? Eu trabalhei com biomatemática na graduação também. Eu trabalhei com um modelo de equações que descrevia o desenvolvimento do vírus do HIV dentro do organismo humano. E aí eu trabalhava com as células que são infectadas pelo vírus, eram as células CD4+, se não me engano. CD4, eu já ouvi bastante esse termo durante... Então, eu trabalhava com 3 variáveis que eram o vírus, as células TCD4+, que estavam saudáveis e as que estavam infectadas. E a ideia era o quê? Tentar descobrir um ponto de equilíbrio desse sistema para saber, tipo, até que ponto o vírus pode se desenvolver e a pessoa continua viva, ou até que ponto, a partir de que momento, sei lá, quando as 80% das células da pessoa estão infectadas, isso já vai gerar a morte dela. E por aí vai. Dentro da estatística, isso que a professora Ana falou, ele tem uma área de estudo específica que chama análise de sobrevivência. O que a análise de sobrevivência faz? Ela define um ponto que eles chamam de evento e, a partir daquele ponto, o que pode acontecer? No caso que a professora falou, esse 80%, se passar desse 80%, vai acontecer alguma coisa, né? Então, são maneiras diferentes de estudar a mesma coisa. No fundo. Ou pontos de vista diferentes sobre a mesma coisa, né? Todas essas áreas são muito importantes, né? Às vezes você quer uma característica diferente, às vezes tem um foco diferente, mas todas as áreas são importantes. Até a área da matemática mais pura que você conseguir imaginar, um dia ela pode ser utilizada numa aplicação, né? Um dia pode salvar uma vida. E dentro da matemática aplicada, assim, as disciplinas que vocês fizeram, que eu acho que seriam muito úteis, seriam a cálculo 3, com a parte de equações diferenciais, como a gente citou, cálculo numérico, como você citou, e acho que os cálculos mesmo, né, 1, 2 e 3, seriam as partes que são mais utilizadas dentro do que vocês já estudaram, né? Acho que é isso. Bom, acho que é isso. Deu para ter uma ideia bem geral, bem legal. A professora Ana colocou bastante coisas, bastante específicas para essa edição do Profissão em Destaque.
E eu espero que vocês tenham gostado. Nas próximos vídeos, nas próximas edições, a gente vai falar um pouco sobre as outras áreas também. Falar um pouco da educação matemática, né? Conversar com professores específicos, professores que têm mais conhecimento da educação matemática que a gente, né, professor? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.